Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda às energias do mês de agosto, onde eu, Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, vou trazer para você um pouquinho das energias desse mês número 8, o 8º mês do ano, usando como base a astrologia e também a numerologia para falar um pouquinho mais a respeito desse mês que a gente vai viver agora. Agosto de 2021. Então, como eu já disse, a gente vai entrar no 8º mês do ano. Agosto é o mês 8, que por essência, o número 8 significa o resgate da nossa autoestima e poder pessoal. Ele é um número muito voltado para as questões materiais, mas que tem muito mais relação com o empoderamento, no sentido de eu recebo aquilo que eu acredito ser merecedora, aquilo que ressoa com o meu sentido de valor pessoal. Então, pessoas que têm baixa autoestima, que têm dificuldade em perceber tudo aquilo que elas têm de bom dentro delas, também têm dificuldade em acessar a abundância, em receber essa abundância do universo, porque está tudo espelhado, tudo interligado. Na verdade, a questão financeira, material, ela é só uma projeção da nossa autoestima, do nosso valor pessoal, da maneira como a gente se vê e encara os nossos poderes e recursos internos. O número 8 também fala de um momento de colheita de tudo aquilo que foi plantado até aqui. Então, se a gente pensar no ciclo de 9 meses, ou 9 anos, ou 9 dias, o ciclo indicado pelos 9 primeiros números da numerologia, o 8 seria o momento de colher o que foi plantado, principalmente lá no ano 4. E é interessante pensar aqui, já aproveitando para fazer essa junção das informações, que na numerologia a gente vai usar o que a gente chama de mês universal, porque todo ano a gente vai ter o mês de agosto como mês 8. Então, essa energia, sim, ela também vai estar ali como pano de fundo, mas principalmente a gente vai levar em consideração a soma do mês 8 com o ano universal 5, que é a soma de 2021. Então, nesse caso, a gente vai estar no mês universal 4. Então, olha essa correlação entre o plantio e a colheita, entre aquilo que eu estruturei, que eu organizei, que eu plantei e que agora eu vou estar colhendo também. Então, na verdade, a colheita e o plantio, elas se ligam de certa forma, porque assim que eu colho aquilo que eu plantei lá atrás, eu tenho que preparar o terreno e replantar. Seja aquilo que eu já colhi, então se eu colhi uma coisa legal e eu quero repetir, é só plantar a mesma coisa, mas se eu perceber que a colheita não foi proveitosa, eu vou ter que mudar as minhas sementes. Então esse é um mês muito forte para isso. E como eu sempre falo aqui, como se trata da mesma energia, a gente está falando do mesmo mês, não importa a ferramenta que eu use, seja numerologia, seja astrologia, eu estou falando da mesma coisa, então é natural que as energias ressoem. E é interessante porque 8 é um número muito voltado para o arquétipo de leão, um número ligado ao empoderamento, à autoestima. E o número 4, ele tem uma energia mais de terra, mais virginiana, de estruturação, de organização, de focar na parte prática das coisas. Então é bem interessante observar, porque agosto ele tem a energia dos dois signos. Até o dia 22 a gente tem o Sol em Leão e depois ele entra em Virgem e passa o restante do mês ali. Então só isso a gente já vê que está muito alinhado com a leitura aí dos números também. Ainda falando do número 4, ele fala muito desse processo de olhar para as nossas bases, para onde a gente vai assentar a nossa energia, criar coisas positivas para a nossa vida a partir de agora. Se a base não estiver sólida, ou seja, se eu acredito em coisas que não fazem sentido, se a minha vida está toda bagunçada, tudo isso
vai fazer parte desse castelo que eu vou construindo, mas que não vai se sustentar a longo prazo, porque eu vou mudar de ideia, porque eu vou perceber que não era bem assim, ou porque as coisas vão começar a acontecer não da maneira que eu esperava, mas porque eu não percebi que eu não preparei bem essa base. Então vai ser importante focar no que realmente importa, no que realmente faz sentido para você a partir de agora. Aquilo que não ressoa mais, aquilo que você já sabe que não é o que você quer, para de focar nisso. Muda o foco da sua energia e pode ter certeza que as coisas vão começar a mudar também. Falando um pouquinho da astrologia agora, a gente vai ter aí os 8 primeiros dias do mês com uma energia mais de limpeza e favorecendo os processos de finalização de tudo aquilo que já não faz mais sentido manter na nossa vida. Por quê? A gente começa o mês com a energia da lua minguante, que aconteceu, na verdade, oficialmente no dia 31 de julho. Mas a partir do dia 1º, essa energia ainda vai estar prevalecendo e a gente vai ter esses 8 primeiros dias do mês aí, na verdade os 7 primeiros dias, porque o 8º já vai ser a energia da lua nova começando ali, mas esses primeiros 7 dias vão trazer essa necessidade da gente observar, da gente perceber, até porque para a gente começar algo novo, a gente precisa antes limpar o que está velho, o que está ultrapassado. Vamos pensar em todas as analogias aqui, né? Quando você vai limpar a casa, não adianta você querer trazer coisas novas, mudar tudo se você não limpar o que está velho antes. Não adianta a gente querer comprar roupas novas se o guarda-roupa já está abarrotado de roupas que eu não uso, que não faz mais sentido. Em algum momento a gente tem que encarar essa limpeza, a gente tem que perceber o que já não faz mais sentido mesmo manter. É muito simbólico, mas se a gente parar para refletir ali por alguns minutos, alguns momentos, a gente sabe no fundo do que a gente está falando aqui. Então todo mundo tem de certa forma questões, processos aí que está passando, que já sabe que não ressoa mais, não faz mais sentido e no fundo a gente está apegado. E aí vem uma segunda questão aí que intensifica essa energia da primeira semana do mês, que é o Sol em Leão, fazendo uma oposição com Saturno em Aquário e uma quadratura com Urano em Touro na mesma semana, que é justamente essa primeira semana do mês. Na verdade, fazendo esses dois aspectos, ele vai ativar a quadratura que está acontecendo entre Saturno e Urano durante todo o ano. Então, aqui a gente está falando de um processo. O primeiro confronto aconteceu lá em fevereiro entre Saturno e Urano. Saturno está em Aquário, Urano está em Touro, mostrando para a gente justamente essa questão do conflito entre o velho e o novo na sociedade e também na nossa vida particular. Em julho, esse aspecto aconteceu pela segunda vez e agora o Sol vai ativá-los ali novamente, fazendo, né, esse aspecto desafiador com os dois e os dois entre si, não oficialmente porque aconteceu em julho, mas querendo dizer que é uma coisa que a gente vem fazendo já, é um processo que a gente vem passando e é algo que a gente já sabe mais ou menos o que é. Aqui não vai surgir alguma coisa nova, alguma coisa que você não tinha percebido, é mais no sentido de aprofundar um pouquinho mais todo esse processo que a gente está vivendo esse ano, dessa coexistência entre o velho e o novo na nossa vida. Em algum momento a gente vai ter que soltar esse velho, ressignificando, agradecendo, fazendo as pazes, perdoando, deixando para lá, para que a gente possa se abrir ao novo que está para chegar. A mudança, ela sempre vai acontecer. A mudança é uma constante na nossa vida, ela é uma constante no universo. Se a gente olhar para trás, desde o início da humanidade, desde o início da Terra, tudo está mudando o tempo todo. Constantemente existe a mudança ali na nossa vida, no nível, né, pessoal, mas também olhando para a Terra, para os processos que ela passa, para a sociedade, para a história. A gente tem muitas confirmações de tudo isso. A nossa vida, desde que a gente veio para a Terra,
é uma constante mudança e evolução. A gente está se movimentando o tempo todo, mesmo que a gente não queira. Então, fluir com a mudança traz muito mais leveza e facilidade para o processo chamado vida. Porque viver é mudar, viver é trocar de cascas constantemente. E se a gente fica se apegando àquela casca que a gente tá, a gente começa a padecer, a sofrer, porque a gente está indo contra o processo natural, o ritmo natural da vida. Então, esse aspecto, a primeira semana aí, ela pode ser uma das mais desafiadoras aí do mês, porque ela pode ressuscitar questões que antes pareciam já resolvidas, ou que a gente tinha dado, né, como resolvida e na verdade tinha deixado um pouquinho de lado, achou que tinha passado, sabe? Ah, vou fingir que eu não tô vendo e ver se passa, e aí parece que passou, mas aí volta. Isso pode evidenciar também alguma questão aí, principalmente se houver algum apego ainda ou resistência a essa mudança necessária que todo mundo está passando. Outra questão desse aspecto aí entre Sol, Saturno e Urano é uma sensação de cansaço, de autocobrança, que eu vejo que está acontecendo muito forte esse ano, mas que pode ficar ainda mais forte durante essa semana, principalmente por ser uma lua minguante aí no céu. Então é importante pegar mais leve e descansar mais durante a primeira semana do mês, para ter tempo de se observar o que está acontecendo, não ser reativo, né? Esperar as coisas acontecerem, observar sem se identificar tanto, sem tentar interferir e depois perceber o que eu posso fazer aqui de uma maneira diferente do que eu já fiz, porque a gente sabe que se a gente continuar fazendo, agindo da mesma forma, os resultados vão ser sempre o mesmo. Então, se existe algo diferente que você quer fazer, algo que você quer que mude, na verdade, aí você precisa fazer alguma coisa diferente, tomar uma atitude diferente ou mudar a sua mentalidade a respeito daquilo. Muitas vezes a mudança é interna, é no sentido de mudar a nossa visão a respeito de algo e não necessariamente uma mudança prática. Claro, vai depender da situação, da pessoa, por isso que esse olhar interno, por isso que essa autoobservação vai ser importante aí nessa primeira semana. De qualquer forma, pega leve, porque pode ser sim um momento um pouquinho mais desafiador do mês. Os processos vão ser muito voltados para fechamento e finalização do ciclo que começou lá no início de julho. Então, é um fechamento de ciclo também, né? Tem todo esse processo que está acontecendo durante o ano, mas também é um fechamento de ciclo. Aí, no dia 8 de agosto, domingo, a gente vai ter um dia bem auspicioso no céu, um dia bem importante, porque vão estar acontecendo 2 eventos aqui. A gente vai ter a lua nova no signo de Leão, então Sol e Lua se encontram ali dando início ao novo ciclo, e Leão ele é um signo que fala do eu, ele é um signo que fala do ego, mas ele também fala da nossa essência mais profunda, ele fala de conexão com quem a gente é de verdade. A gente pode, no nível de consciência mais baixo, ficar muito apegado e muito identificado com o personagem, com a identidade, com a mente ou o ego, se você quiser chamar assim. Mas, no sentido mais profundo, a energia leonina, ela fala do sol interno, ela fala do brilho pessoal, ela fala de quem a gente é de verdade, uma centelha divina vivendo uma experiência humana. Então, ele traz a alegria, o entusiasmo, a razão de viver, a energia primordial que faz a gente estar vivo nesse momento. Então, tudo aquilo que traz empolgação, tudo aquilo que ressoa com o que a gente quer experienciar nessa realidade, está muito relacionado com o arquétipo de Leão. Então, com a lua nova acontecendo ali, a gente vai ser convidado a olhar para a gente mesmo e perceber, será que eu estou vivendo a vida que eu quero viver? Será que eu sou quem eu sou de verdade? Ou eu fico usando máscaras
para tentar agradar, para tentar obter certos resultados, e eu vou me apagando a minha chama interna, apagando quem eu sou de verdade cada vez mais. É o momento de perceber realmente, será que eu estou sendo eu mesma nas minhas relações, na minha própria vida? Será que eu estou focando no que realmente faz meu coração vibrar? Ou eu estou só tampando o buraco, eu estou buscando algo que todo mundo diz que tem que ser assim, mas no fundo eu não acredito? Vai ser muito importante alinhar as nossas expectativas com a nossa própria energia, porque quanto mais alinhados a gente tiver, mais fácil a vida é, mais as coisas fluem, acontece um movimento muito bonito de alinhamento com a gente mesmo, e isso se reflete ao nosso redor, se reflete nas nossas relações, se reflete nas situações que a gente vive, porque tudo ganha um pouco esse tom dourado da nossa essência sendo projetada na nossa própria vida. E o segundo evento aí, sendo muito sincrônico, né? Porque não é todo ano que a lua nova vai acontecer, no dia 8/8, e o dia 8/8 é considerado um portal, que é chamado portal de Leão, né? Por acontecer justamente na energia do Sol em Leão. E ele fala muito dessa energia do número 8, que eu já comentei lá no início. Então, a energia do empoderamento, da conexão com quem a gente é de verdade, com o nosso poder pessoal. Então, tudo isso está acontecendo, né, no dia 8 aí principalmente, para nos convidar a nos conectarmos mais com a gente mesmo e com a nossa essência verdadeira, aquela que pulsa dentro da gente, a nossa alma, a nossa verdade essencial, e não a camada do ego, a identidade, os meus gostos pessoais, não necessariamente. Então a gente vai ter que ir um pouquinho mais a fundo e resgatar essa essência, resgatar o que faz realmente o meu coração vibrar e dar sentido à minha própria vida. A maioria das pessoas hoje está totalmente desconectada da própria essência. Por isso, essa epidemia de ansiedade, depressão, estresse, porque as pessoas elas estão seguindo muito um padrão de uma sociedade moderna doente, uma sociedade que preza apenas o lucro, que preza apenas o bem capital, né? O acúmulo de bens. A gente é visto como uma mera pecinha nesse grande mecanismo que é a sociedade, e isso vai matando a gente aos poucos, vai matando essa luz, né? Vai apagando a nossa luz, e a gente pode ir adoecendo, né? De corpo e de alma. Então é importante a gente fazer esse processo, é importante a gente perceber de uma vez por todas o quão poderosa é a nossa alma, é a nossa energia, é muito mais do que a gente imagina, porque a nossa energia, a nossa essência, ela pode criar qualquer coisa que a gente queira, ela pode vencer qualquer barreira autoimposta que a gente se coloca, porque sim, somos nós que criamos em algum nível, geralmente inconsciente, as barreiras na nossa vida, porque elas são mentais, elas são a ideia que a gente faz das coisas, porque não existem barreiras. Se uma mente estiver aberta, se uma mente estiver otimista, conectada com essa essência, com essa parte nossa que é extremamente poderosa, e a gente sentir, a gente tiver essa autoconfiança mesmo, esse empoderamento de que eu posso tudo, a gente sabe que a gente consegue, a gente sabe que as soluções vêm, a gente sente esse fortalecimento da nossa autoestima, do nosso poder, porque a gente simplesmente confia e sabe que a gente é uma centelha de uma energia muito maior, e se ela pode criar tudo, eu também posso. Claro que num nível menor, né? Então a gente não está falando aqui de coisas muito além da realidade, né? Apesar de sim eu acreditar nisso, mas nós não estamos ainda preparados, né? Nossas limitações são muitas ainda, mentais principalmente, mas a gente pode sim
E eu tenho muitos exemplos para dar nesse sentido, que eu não vou, né, trazer aqui porque não cabe, mas só para dizer, eu não estou falando como um discurso de autoajuda, eu não estou falando aqui como palavras bonitas para você apenas ouvir, eu estou falando no mais fundo que eu posso falar dentro de mim, para que você sinta e acredite e acesse essa verdade, que você absorva isso que você está ouvindo como verdade. A sua essência é extremamente poderosa e ela consegue mudar a sua realidade. Depois, na semana seguinte, dia 15 de agosto, a gente vai ter uma lua crescente no signo de Escorpião. Aqui, dentro da energia da lua crescente, o pedido é sempre de crescimento. Então, na lua nova, eu vou ativar uma intenção ali. Então, eu vou ativar essa conexão com a minha essência e o que ela realmente deseja. E na lua crescente, eu vou começar a me colocar em movimento. Mas sendo em Escorpião, aqui existe uma dica de que o crescimento, ele só vai vir se a gente nos aprofundar na gente mesmo. Não tem outro jeito, a gente tem que ir fundo nessa essência, a gente tem que buscar e resgatá-la lá no fundo, porque muitas vezes ela está escondidinha embaixo de muitas e muitas camadas que a gente vai criando. E a gente vai acessar a nossa força mais profunda e usá-la de maneira estratégica. Essa é a dica da energia da lua crescente aí, no sentido de não saia fazendo as coisas atropeladamente, só porque você se sente capaz e você resgatou a sua conexão com a sua autoestima, com o seu verdadeiro poder que vem da sua essência. Mas tenha estratégia, saiba o que fazer, que horas fazer, confie no tempo das coisas também, porque a pressa, essa ânsia de resolver, de fazer tudo rapidamente, não vai nos levar a lugar algum, a não ser a frustração, porque nunca vai ser da maneira que a gente espera, na hora que a gente espera, e essa sensação de frustração baixa a nossa frequência e deixa a gente presos numa gaiolinha onde tudo parece que dá errado sempre. Eu não consigo alinhar as minhas expectativas ao que realmente acontece e até que eu perceba isso, até que eu confie, até que eu solte o controle, eu fico presa nessa situação. Então, para que isso não aconteça, aqui é importante a gente usar essa energia escorpiana da lua crescente aí da melhor forma. No dia 19 de agosto, Urano vai ficar retrógrado em Touro e ele vai ficar por vários meses, até janeiro do ano que vem, na verdade. Então, até o fim do ano, Urano vai ficar retrógrado. Dentro dessa energia taurina, ele vai pedir para que a gente analise mais de perto os nossos apegos. Não tem jeito. Esse é o tema do mês, assim, a gente perceber onde a gente está se apegando, onde a gente fica no fundo focando e já não faz mais sentido. Só assim a gente vai poder realmente mudar a nossa vida, mudar aquilo que incomoda e que a gente acha que tem que vir de fora, mas na verdade não entende que o apego ele é interno, e também só assim a sociedade vai mudar como um todo. Mas em vez de focar na sociedade que não muda de uma vez, né, querendo que as pessoas mudem para que tudo possa mudar, foca em você, foca no seu trabalho interno, naquilo que você consegue fazer e depende só de você. Essa é a chave para a gente conseguir mudar de verdade, porque toda mudança ela começa dentro, não tem jeito. Enquanto a gente fica parado esperando o mundo externo mudar, a gente vai ficar preso nisso a vida toda, porque o mundo externo ele é apenas um reflexo do nosso mundo interno. Então é para dentro que a gente olha, é dentro que a gente muda e a gente começa a perceber as mudanças fora. No dia 22, a gente vai fechar aí um portal que começou no dia 23 de julho, teve lá o dia 8/8 como ápice dele, né? E agora a gente tem a segunda lua cheia no signo de Aquário,
para fechar esse portal de vez. Aqui a gente pode trazer várias leituras, tá? O que eu percebo? Aquário e Leão, eles estão no mesmo eixo. Eles estão de frente um para o outro, eles são, de certa forma, opostos complementares. Então, o que eles têm de oposto, eles também se complementam, porque o que eu não tenho, o outro vai trazer aquilo que eu não tenho e vai me complementar. Aquário é um signo de ar, enquanto Leão, ele rege o coração. Então, aqui a gente está falando de uma oposição, de um paradoxo, de um conflito entre a mente e o coração, entre aquilo que a nossa cabeça acha que é certo, acha que é importante. Então, o universo mental das nossas crenças que ficam na nossa mente, o nosso mindset, né, a nossa forma de pensar e de ver a realidade a partir da nossa mente, e o nosso coração, aquilo que a gente realmente acredita, aquilo que vem da nossa alma. Então, a gente pode falar também aqui da dicotomia mente e coração, da dicotomia aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto, aquilo que eu acho, né, que eu acredito, que faz parte da minha mentalidade, mas aquilo que no fundo eu queria. Então, tudo isso vai ficar mais claro nessa época, por volta ali do dia 22, para que a gente possa, de uma vez por todas, acessar novas ideias. Então, a gente já vem de um trabalho de soltar as velhas ideias, começando lá no dia 23 de julho, se desapegar de ideias ultrapassadas, de padrões mentais, por exemplo, as questões financeiras, né? Muitas pessoas têm questões aí financeiras, dificuldade, né, em guardar dinheiro, em viver sem dívidas, em ter uma condição favorável financeiramente. E se a gente for observar, as ideias que essas pessoas têm sobre dinheiro geralmente são um pouco distorcidas, no sentido de, o dinheiro é ruim, o dinheiro é difícil de ganhar, o dinheiro não traz felicidade, N crenças aí, ideias, né, que as pessoas vão acessando e guardando, principalmente porque elas aprendem com as pessoas com quem ela convive. Desde pequenininho, a gente vai acessando as ideias dos outros, os padrões mentais dos outros, e a criança simplesmente não questiona e aceita tudo como verdade. Então, a gente vai para a vida levando aquilo como verdade, até que aconteçam questões e situações que façam a gente refletir, que façam a gente perceber que talvez eu preciso mudar alguma coisinha ali, e esse é o momento em que isso está acontecendo. Então, tudo isso, né, tudo que vier à tona aí perto do dia 22, percebe se não tem alguma crença por trás, alguma ideia por trás, o que você acredita a respeito daquilo, será que você não pode mudar a sua ideia sobre isso? Então, essa lua cheia vai estar pedindo uma abertura maior da nossa mente para que novas ideias cheguem, para que a gente possa acessar novas maneiras de ver a vida e criar a nossa realidade, porque a gente precisa perceber que é apenas mudando a minha mente que eu vou conseguir fazer diferente. Não tem outro jeito. Como que eu vou mudar as minhas ações se eu não consigo mudar o que eu acredito sobre elas, o que eu acredito sobre a vida, ou o que eu acredito que eu tenho que fazer? Eu vou continuar fazendo da mesma forma. Então, tudo começa na mente. E pode ser aí também um momento do mês em que as energias ficam mais intensas, que tudo fica mais claro para que a gente perceba que novas ideias eu posso ter aqui sobre isso que está acontecendo. Observa dessa forma, vê com essa visão que vai ser mais fácil passar por toda e qualquer situação que acontecer por volta dessa data e em qualquer outro momento da sua vida. Agosto está um mês bem mais tranquilo que julho e principalmente junho em relação aos aspectos. Então, isso pode favorecer para que seja um mês mais tranquilo, porém não menos profundo nos assuntos que ele pede para a gente trabalhar. O que eu percebo, porém, é que quando o céu está menos tenso, digamos assim, de aspectos, talvez não aconteçam tantas coisas externas, né? Tantos acontecimentos, tantas reviravoltas, movimentações na nossa vida. É um trabalho um pouquinho mais interno. Claro que podem acontecer, sim, situações, mas elas são um pouco mais locais, digamos assim. É uma coisinha ou outra que só se a gente estiver atento, se a gente estiver realmente se auto-observando, buscando autoconhecimento,
momento a gente percebe que tem relação com alguma coisa que a gente precisa trabalhar. Então é interessante ficar mais atento a isso e prestar atenção no que acontece durante todo o mês, mas pode ser que não aconteçam eventos grandiosos ou coisas que saiam muito da nossa rotina, até porque a gente não daria conta se ficassem acontecendo muitas coisas na nossa vida. A nossa mente não dá conta de lidar, porque o nosso cérebro tende a economizar energia. Ele gosta do que é sempre previsível e acontece da mesma forma. Se começa a acontecer muitas coisas fora do padrão, ele entra em colapso, ele entra em curto-circuito. E a gente tende a ficar extremamente estressado, extremamente resistente a tudo que está acontecendo. Então não é um processo favorável. As coisas precisam acontecer num ritmo um pouquinho mais lento, dosado, para que a gente possa ir fazendo as mudanças aos poucos. É assim que o nosso cérebro funciona. Não tem outro jeito, não adianta querer forçar, porque quanto mais eu forço, mais resistência eu crio. E aí, para fechar o mês, a gente encerra ele com uma lua minguante no dia 30 de agosto, que vai acontecer no signo de Gêmeos. Aqui a gente já vai estar fechando o ciclo leonino, que começou no dia 8, né? A lua minguante dentro dessa energia antes de começar a lua nova no início de setembro. E aqui o pedido é sempre para diminuir o ritmo. Então, a lua minguante pede para a gente descansar. Dentro da energia de Gêmeos, é interessante também fazer mais silêncio. E aqui silêncio não é só não ficar falando vocalmente com as pessoas, mas também ficar mais quietinho na sua própria energia, na sua própria presença, um pouquinho longe das redes sociais, porque enquanto a gente está teclando, enquanto a gente está lendo o que os outros estão fazendo ou vendo, né? Vídeos e fotos, enquanto a gente está conversando, tudo isso é barulho, né? Barulho vocal ou não, né? Barulho mental também. Então, silenciar mais a mente, a voz, as redes sociais, para ouvir as necessidades do nosso corpo. A gente só fica doente porque a gente não ouve o nosso corpo. Se a gente ouvisse as necessidades dele profundamente, a gente não precisaria ficar doente, porque a doença é um aviso do nosso corpo de que algo não vai bem. E se a gente percebesse antes do corpo ficar doente, a gente mudaria o hábito, ou descansaria mais, ou comeria melhor, ou faria o que ele tivesse ali avisando a gente para mudar, e a gente não precisaria ficar doente. Então é importante aprender a conversar mais com o seu corpo, ouvir as necessidades dele, saber o que ele realmente está precisando naquele momento. Beber mais água, se alimentar melhor, dormir melhor. Observa, né? Até o excesso mental que as redes sociais têm trazido. Às vezes o que você precisa é simplesmente não fazer nada, mas nada mesmo, não mexer no celular, não fazer nenhum movimento, apenas estar ali na sua presença, observando, percebendo, olhando para a natureza, em conexão, em contato com ela. Tudo isso ajuda a gente a se ouvir melhor e a ajustar a nossa energia antes que o nosso corpo adoeça. Outra questão importante aqui que o silêncio pode favorecer é para ajudar a gente a silenciar a mente e ouvir mais o que a nossa alma tem a dizer. Porque a gente precisa perceber de uma vez por todas que a mente ela grita, ela fala alto, ela está o tempo todo ali na nossa orelha. Já a alma, a nossa essência, ela sussurra, ela fala baixo, ela não fala o tempo todo, ela só fala quando realmente precisa. Então, como que a gente vai ouvir? Como que a gente vai aprender a diferenciar se a gente simplesmente não silenciar, parar e ouvir e treinar a nossa percepção para isso? E aí eu fecho com uma frase que é a seguinte: o silêncio é o sono que nutre a sabedoria. Então, se a gente quiser realmente acessar a nossa sabedoria interna, a gente precisa do silêncio, porque é ele que vai dar espaço para que a nossa sabedoria possa surgir, possa brotar de dentro da gente. Até lá, se a gente não fizer silêncio, se a gente não der espaço para nossa alma conversar com a gente vai ficar
sempre ouvindo o que o outro tem a dizer, ou o que a sociedade quer que a gente faça, sem ouvir as necessidades da nossa alma. Então, eu encerro por aqui. Eu espero de verdade que essas informações ajudem você a ter um mês maravilhoso e eu desejo para você um lindo mês de agosto.